Casamento tóxico? Antes de dizer que não dá para sair, deixa eu te perguntar uma coisa. Até quando você vai tentar ser forte num lugar que está te quebrando por dentro? Talvez você esteja vivendo exatamente o que eu vivi, tentando manter tudo em pé, acreditando que vai tudo melhorar, aceitando migalhas, porque já investiu tempo, já investiu sua vida, seus planos, e porque a ideia de recomeçar assusta mais do que ficar onde dói. Eu também pensei que conseguiria aguentar, que era só uma fase, que todo relacionamento era assim mesmo, que todo relacionamento tinha seus altos e baixos, até que eu percebi que o preço para continuar ali era eu mesma. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. E antes de eu te contar o que eu vivi, deixa eu te dizer a promessa desse vídeo. Se você já se anulou por alguém, já justificou atitudes que te feriam, já teve medo de ficar sozinha ou acreditou que era melhor do que nada? Fica comigo. Porque eu vou te mostrar como eu saí desse ciclo de frustração amorosa e recuperei o meu poder pessoal. E como você pode fazer o mesmo, mesmo que isso pareça ser impossível. No início a gente sempre pensa, finalmente deu certo. Eu fui casada por 7 anos. E lá no começo, eu achava que eu tinha vencido na vida. Depois de relacionamentos vazios e sem futuros, eu encontrei alguém que parecia exatamente o que eu precisava. Um homem que corria atrás, um homem que era provedor, que tinha iniciativa, que resolvia tudo. Eu me sentia escolhida, segura e valorizada. Quando ele me pediu em casamento, então, eu pensei, pronto, chegou a minha vez de ser feliz. Mas antes mesmo do casamento, já existiam ali alguns sinais. Pequenas coisas que eu não gostava, mas eu dizia para mim mesma, relacionamento perfeito não existe e eu nem posso reclamar, já passei por muita coisa pior. E é aí que muitos ciclos começam. Não quando o outro passa o limite, mas quando a gente começa a aceitar o mínimo, achando que é o máximo que a gente pode ter. Ele tinha um lado bom sim, mas tinha um outro lado que eu simplesmente ignorava para não perder o que eu tinha conquistado. O temperamento dele mudava assim de repente. Às vezes era agressivo comigo na frente de outras pessoas, começou a querer controlar o que eu vestia, onde eu ia, com quem eu falava. Para ir ao ginásio, então, nossa, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha que colocar uma blusinha amarrada na cintura, justamente para ninguém olhar para mim. Sabe aquela coisa mesmo de ciúme louco? Parei de ir às festas de final de ano da empresa onde eu trabalhava, simplesmente porque ele não gostava. Havia várias discussões, então eu acabava por aceitar não ir, para evitar conflitos. Quando íamos viajar, então, sempre tinha ali uma discussão, alguma briga, por causa simplesmente desse temperamento dele que mudava completamente, de uma hora para outra. E tudo que deveria ser leve começou a virar tensão. Tudo que era para ser vivido começou a virar esforço para não desagradar. Aos pouquinhos eu fui deixando de existir para simplesmente manter a paz dele. Eu comecei a criar medo, medo do humor dele, medo de dizer o que eu pensava, medo de estragar momentos. Eu estava emocionalmente independente. Eu tinha medo de não dar conta sozinha, medo de desfazer o que eu havia construído, como casa, a vida, o status de casada, mas principalmente as minhas cachorrinhas. Que isso vai ser tema para um outro vídeo, talvez eu conte, porque isso foi uma das maiores dores quando eu precisei ir embora. E eu nem gosto muito de falar, porque eu sofro muito até hoje. Eu pensava em me separar muitas vezes, fazia planos na cabeça, mas eu sempre voltava atrás. Sempre dava mais uma chance, sempre dizia, ai, vai melhorar, eu só preciso entendê-lo. E enquanto isso, eu me perdia mais um pouco. Comecei simplesmente a murchar, a viver no automático. Então era da casa para o trabalho, do trabalho para casa, simplesmente uma mulher sem brilho, vivendo num casamento onde só existia por fora.
a nossa vida começou a desandar em outras áreas também. Tínhamos um negócio paralelo que não deu certo, a relação já estava tão desgastada e mesmo assim eu não ia embora porque eu simplesmente não conseguia, eu não tinha forças. Até que eu precisei pedir ajuda. E essa foi a decisão mais corajosa que eu tomei. Comecei terapia, comecei a finalmente olhar para mim, comecei a perceber que o amor não é aquilo que exige que você se anule simplesmente para existir. E quando eu consegui sair, foi a primeira vez que eu não voltei atrás. Foi doloroso? Muito. Eu estava emocionalmente ligada. Eu ainda tinha hábitos emocionais condicionados, ainda existia o luto daquilo que eu havia idealizado, mas sair foi necessário. E hoje eu posso dizer, foi a melhor decisão da minha vida. Eu não saí desse padrão do nada. Não foi sorte, não foi raiva, não foi alguém novo, foi consciência. E é isso que eu quero que você entenda. Existe sim um caminho para romper ciclos. E ele começa dentro, não fora. E eu vou te trazer aqui algumas consciências que me libertaram desse ciclo e que você também pode aplicar na sua vida, se fizer sentido para você. A primeira consciência é: pare de chamar de amor aquilo que só te prende pela carência. Se você está aceitando pouco, sendo desrespeitada, esperando migalhas, isso não é amor, é apego. Amor não faz você duvidar de si mesma, nem te coloca para competir com a solidão. Olhe simplesmente para os fatos, não para a esperança do que realmente poderia ser. Quando você encara a verdade, a ilusão começa simplesmente a perder a força. Outra consciência é: o medo de ficar sozinha está te acorrentando mais do que a relação em si. Talvez você até ache, antes mal acompanhada do que sozinha, mas isso é mentira. Sozinha você se escuta, sozinha você se reconstrói, sozinha você não precisa implorar afeto. O medo faz você agarrar ao que dói, mas quando você encara esse medo de frente, ele deixa de comandar as suas escolhas. Outra coisa é que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência. Você não precisa dar conta de tudo sozinha. Se o seu emocional está cansado, se você não consegue romper ciclos, se repete ciclos, terapia, apoio, uma conversa com alguém preparado, pode ser o que vai abrir a porta que você simplesmente não está conseguindo abrir por dentro. Você não é menos forte por pedir ajuda. Você é mais inteligente. Outra coisa, você não está aqui para salvar ninguém. Está aqui para se salvar primeiro. Você não é nenhum centro de recuperação emocional, nem remendo para homem quebrado. Toda vez que você tentar salvar alguém às custas da sua paz, você simplesmente se abandona. Direcione essa energia para você. Quem quer mudar, muda sozinho. E quem precisa ser cuidado agora é você. Outra coisa, voltar para si é mais poderoso do que tentar manter qualquer vínculo que te diminui. Reaprender a se escolher começa com uma decisão. Eu não vou mais ficar onde eu me perco. Quando você se valoriza, você para de implorar por validação. Você coloca limites. Você entende que não é egoísmo se priorizar, é sobrevivência emocional. A sua vida anda quando você começa a olhar para quem mais precisa de você neste momento, você mesma. Hoje, a minha força, ela tem um nome: consciência. Eu não vejo ele como vilão, ele também fez coisas boas, me ajudou, me apoiou em alguns momentos, mas o conjunto da relação era muito tóxico, pesado e simplesmente me tirava de mim. E olha que louco, hoje eu sou muito grata, não pelo sofrimento, mas pelo que ele me ensinou sobre limites, sobre valor, sobre presença, sobre ir embora quando é preciso. Eu aprendi a me posicionar, aprendi que silêncio não é paz quando custa a sua alma. Aprendi que chance demais é abandonar a si mesma. E aprendi principalmente que amor próprio não é frase, é escolha diária. Se você sentiu que essa história pode ser sua, escuta isso com carinho. Você não precisa esperar tudo se desmoronar para se escolher. Você não precisa adoecer para perceber que você merece muito mais. Você não precisa
ter motivo grave para simplesmente precisar ir embora quando você já não floresce mais ali. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa teu comentário e compartilha com alguma mulher que precisa despertar. Porque nenhuma de nós nasceu para sobreviver ao amor. A gente nasceu para viver relações que somam, sem nos subtrair. E a maior prova de amor que existe é voltar para si. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que você tenha de verdade gostado desse vídeo, que tenha feito sentido para você. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.